Olá pessoal, eu venho aqui dar uma palavrinha com vocês sobre o utilitarismo e suas relações com o direito. Vocês viram que houve na imprensa esses dias a publicação de uma matéria sobre um curso dado na Polícia Militar do Distrito Federal que falava das teorias éticas. E segundo a matéria, teriam sido dados alguns exemplos aos policiais de ética utilitarista. Então se deu no curso um exemplo de que os policiais prendiam um suspeito que estava portando uma pequena quantidade de droga, compatível com o uso próprio, que era a alegação desse suspeito, mas os policiais sabiam que aquela pessoa respondia a outros processos, enfim, que era um indivíduo nocivo à sociedade, e aí convencem um transeunte a depor ali, a dizer que estava comprando droga dele, para caracterizar o tráfico. Isso é dado como um exemplo de ética utilitarista, em que uma ação uma ação incorreta, digamos assim, a princípio, acarretaria resultados melhores socialmente, porque, como eu disse, a ideia é que aquele indivíduo era nocivo à sociedade, né? E nós vimos com alguma frequência essa utilização do utilitarismo na discussão penal, né? Quando se criticam as garantias individuais processuais que não permitiriam a punição com maior facilidade e portanto, deixariam de propiciar um maior benefício à coletividade, etc. E a crítica foi que esses exemplos eram dados aos policiais sem uma contextualização melhor e sem uma crítica. Então eu quero fazer aqui essa crítica do utilitarismo na sua relação com os direitos das pessoas, ou com o direito, né? De uma maneira objetiva. Então o utilitarismo é uma das principais correntes da filosofia moral, né? Juntamente com o kantismo, também com a ética das virtudes, que eu não vou abordar aqui. E basicamente nós temos o seguinte: no kantismo, a ação moral correta ela está definida previamente. É o imperativo categórico de Kant, né? Kant dizia: não canso de me admirar, né, com o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, né? Então essa lei moral existe na mente, na racionalidade do homem para Kant, independentemente das consequências da ação. Então a ação moral correta ela não depende das consequências da ação. É famosa uma polêmica entre Kant e Benjamin Constant, liberal francês, sobre um suposto direito de mentir, né? Então Kant dá o exemplo de que você está protegendo na sua casa uma pessoa inocente que está sendo perseguida, né, por malfeitores, e essas pessoas batem a porta de sua casa atrás dessa pessoa que você está protegendo, que é inocente, e perguntam se ela está lá. E você teria que dizer que sim, né, mesmo colocando em risco a vida dessa pessoa, porque mentir seria errado sob quaisquer hipóteses. E Benjamin Constant faz uma crítica a essa postura de Kant, e eu acho que ele está com a razão naquela polêmica, né? Parece que Kant não tratou muito do conflito de valores, de princípios morais. Então, esse é o kantismo. O utilitarismo, ele vem como uma filosofia, sobretudo do século XVIII, né, com Jeremy Bentham, com John Stuart Mill,
e outros autores anglo-saxões, e o utilitarismo vai dizer o seguinte: não há uma ação moral correta prévia. A ação moral é aquela que acarreta uma maior utilidade, né? A maior felicidade para o maior número. Então o utilitarismo tem essa preocupação coletiva, né? O utilitarismo não tem uma perspectiva egoísta, e sim coletiva, né? Se fala na maior felicidade para o maior número. E o utilitarismo teve e tem seu mérito, né? De alguma forma, ele se deparava ainda com uma moral muito impregnada da religiosidade, uma moral dogmática. Então ele tem sua importância na crítica, por exemplo, de uma posição como a de Kant aí na questão do direito de mentir. Mas ele também tem problemas sérios do ponto de vista teórico, e eu abordo aqui rapidamente alguns deles. O primeiro é a questão dos direitos individuais, né? Nós, a partir do iluminismo, das revoluções liberais, nós temos essa ideia de que as pessoas têm direitos individuais. Dworkin insiste muito nisso, na crítica que ele faz ao utilitarismo, que é uma filosofia muito presente no mundo anglo-saxão, inclusive na filosofia do direito. E Dworkin faz essa crítica, né, dizendo que quem tem um direito, esse direito não pode ser superado por um juízo de utilidade qualquer, de maior utilidade social, caso aquele direito seja desrespeitado ou superado, né? Então nós temos esse problema do direito individual, que no utilitarismo poderia de alguma maneira ser sacrificado em prol desses benefícios sociais. Essa questão é colocada muitas vezes pelos próprios filósofos ou na literatura, né? Essa questão do sacrifício do direito individual em prol da coletividade. Seja o direito individual de um culpado mesmo, né? Numa questão criminal, seja o chamado sacrifício do inocente, né? Isso foi uma preocupação de Dostoiévski no século XIX, quando essas ideias estavam chegando com muita força à Rússia czarista. Então Dostoiévski trata muito desse tema do sacrifício do inocente, e ele critica isso, né? Ele que tinha uma perspectiva muito religiosa, e a religiosidade sim fala em ações morais corretas, propriamente mais no sentido kantiano, e Dostoiévski faz essa crítica. Essa discussão está presente no seu livro Crime e Castigo. O protagonista desse livro, Raskolnikov, tem pensamentos, né? Não vou dar spoiler, mas influenciados pelo utilitarismo. Então, existe esse problema dos direitos individuais. E um outro problema muito interessante que é discutido pelo filósofo inglês Bernard Williams. Williams foi um filósofo do século XX, brilhante, nada dogmático, ele não tinha uma teoria moral muito clara, né? Refletia sobre todos esses aspectos, e ele faz uma crítica do utilitarismo interessante. E eu me lembro dessa leitura no seu livro A Ética e os Limites da Filosofia, algo assim. Está me fugindo aqui o título. Mas o Williams diz o seguinte, que o utilitarismo pressupõe um agente moral que tem plena consciência de todas as consequências da ação. E isso é muito difícil a gente pensar, tanto do ponto de vista fático, né? Se nós podemos de fato prever com precisão as consequências de uma determinada ação, quanto também, aí eu que estou falando, não me lembro se o Williams fala essa parte específica,
mas as próprias consequências, não é para você dizer se elas são positivas ou negativas para a coletividade, muitas vezes ela depende dos seus valores morais, dos seus valores políticos. Então é muito difícil nós nos estarmos perfeitamente de acordo sobre qual a ação moral correta, qual seria a ação moral correta se realmente nós fazemos essa correção da ação moral depender exclusivamente das consequências. Por isso que o Williams chama o utilitarismo de a teoria do observador ideal. Seria um observador realmente percussiente a ponto de conhecer todas as consequências, né? Enquanto a moralidade por regras, que seria mais no sentido do kantismo, você não precisa fazer esse cálculo das consequências a cada momento. Se você precisa fazer esse cálculo das consequências a cada momento, não haveria também uma estabilidade do comportamento das pessoas em sociedade. As pessoas estariam livres a cada momento para sopesar essas consequências, não é? Enquanto as regras, elas já ditam qual a ação moral correta. E a lei, né, o direito, se constitui de regras. Então, o utilitarismo, como eu disse, ele se coaduna mal com a ideia mesmo de direitos ou do direito, porque o direito fixa quais as ações juridicamente corretas, não mais moralmente corretas, mas juridicamente corretas, né, de antemão. Então há uma dificuldade muito grande de compatibilizar o utilitarismo com o direito, com as regras legais. E eu concluiria dizendo uma última coisa: as regras, tanto morais quanto legais, elas são também fruto de uma ponderação sobre as consequências. Então elas são muitas vezes o desenvolvimento de uma reflexão histórica justamente sobre as consequências de alguma coisa. Então, quando se diz que mentir é errado, é porque isso acarreta consequências negativas também. Então, no próprio pensamento mais afinado com o kantismo, você não exclui também a existência de uma reflexão sobre as consequências que estaria já ali embutida nas regras. E o direito certamente tem esse caráter de ser também já uma sedimentação de uma reflexão sobre as consequências. Toda essa discussão também vale para uma crítica ao pragmatismo jurídico ou consequencialismo jurídico, que é uma corrente da filosofia do direito muito baseada no utilitarismo.